Olá, galera. Então, vamos falar um pouquinho sobre cadeias e teias alimentares. Deixa eu primeiro aqui. Muito bem. Então, nós estávamos aqui, ó. Lembrem, populações, que é um conjunto de organismos da mesma espécie. Então, aqui no site do Planeta Bio, é só vocês clicarem aqui, então, cadeias e teias. E aí nós temos, ó, um exemplo da cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar, ela é um esquema em linha reta, ó, linear. E aí ela vai mostrar as relações alimentares entre os seres vivos. Então, essa setinha, no caso, significa, lembra, serve de alimento. Então, a cadeia alimentar, ela começa com os autótrofos. Por quê? Auto significa por si só. Trófos são alimentos. Então, autótrofos são aqueles organismos capazes de sintetizar seu próprio alimento. Então, eles transformam a matéria inorgânica, água, sais minerais, gás carbônico, por exemplo, a partir de uma energia, no caso da fotossíntese, a energia é a luz, eles transformam isso em alimento, que, como nós já sabemos, é a glicose, C6H12O6. Na fotossíntese, os organismos, né, fotossintetizantes, além deles produzirem o alimento para eles, a glicose, eles ainda liberam o gás oxigênio e a água na forma de vapor. Bom, então, o autótrofo, aqui no caso, que sempre vai começar uma cadeia alimentar, ele serve de alimento para o consumidor primário. Então, o consumidor primário, ele é herbívoro, se alimenta diretamente do produtor, ok? Bom, o consumidor primário, perdão, serve de alimento para o secundário, secundário para o terciário para o quaternário e assim por diante. Então, o consumidor secundário, o terciário e o quaternário, como está aqui, eles já estão classificados como carnívoros. Por que carnívoros? Porque eles se alimentam de outro animal, tá? Bom, e aí todos, quando morrer, vão ser decompostos, vão servir de alimento para os decompositores, que são fungos e bactérias. A decomposição é um pouco diferente, né, dos consumidores, aqui no caso, o decompositor também não fabrica o seu próprio alimento. Mas o decompositor consegue transformar essa matéria orgânica, tudo o que foi vivo, vamos dizer assim, em matéria inorgânica, em sais minerais. Então, percebendo que ele faz o inverso do produtor, né? Enquanto o produtor transforma a matéria inorgânica em orgânica, os decompositores transformam a matéria orgânica em inorgânica e que o produtor vai precisar, no caso dos sais minerais, desses nutrientes. Bom, então aí continuando, vamos lá. Então aqui, né, só fazendo uma explicação sobre os autótrofos, que eu já fui falando, né, no caso, que eles são capazes, ó, de produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. E aí nós temos os fotossintetizantes, que nós já conhecemos, né, da unidade anterior. Aqui tem alguns exemplos: as algas, as cianobactérias, ou também chamadas cianofícias, ou algas azuis, e as plantas. Então, lembrando, fotossíntese, porque eles captam a energia da luz para produzir seu próprio alimento. Também vai captar o gás carbônico, né, no caso, e a água com sais minerais. Tá? Os quimiosintetizantes, que eu já havia comentado com vocês, que são alguns tipos de bactérias, elas também produzem seu próprio alimento a partir de matéria inorgânica. Só que ao invés de usar a luz, elas utilizam produtos químicos, tá? Por exemplo, aqui nós temos, olha, as nitrosomas e a nitrobacter. Essas bactérias, elas conseguem captar o nitrito e o nitrato, que é uma substância química, e produzir seu próprio alimento, tá? Aí tem algumas também que utilizam enxofre, metano. Bom, os heterótrofos. Heterótrofos é o contrário de autótrofos. Os autótrofos produzem seu próprio alimento. Os heterótrofos não conseguem produzir seu próprio alimento a partir de matéria inorgânica. Eles precisam se alimentar de outros seres vivos. Herbívoro, se ele alimentar-se diretamente do produtor, que pode ser as algas, as plantas ou as cianobactérias.
carnívoros, se eles se alimentam de outro animal, tá? Lembra que esse de outro animal pode ser dos ovos, pode ser do leite, tá? Não precisa ser a carne, né? Quando fala carnívoro, as pessoas já pensam em carne, tá? Bom, e os decompositores, que nós também já explicamos, né? Já vimos, quer dizer, e que eles são capazes de transformar a matéria orgânica em inorgânica. Então, vamos dar uma olhadinha. Lembra que eu falei que ele é o contrário do produtor? Então, olha lá, a planta autótrofa produz seu próprio alimento a partir da energia solar, né? Ela é uma fotossintetizante, então ela produz lá a glicose, que é matéria orgânica. Os fungos precisam se alimentar dessa matéria orgânica. Quando a planta morrer, quando todos os seres vivos morrerem, eles vão se alimentar desses seres vivos, transformando essa matéria orgânica em matéria inorgânica, em nutrientes, sais minerais para o solo, por exemplo. E as plantas vão precisar, né, dessa matéria inorgânica, desses sais minerais, para poder crescer saudáveis e servir de alimento de novo para os outros seres vivos da cadeia alimentar. Então, é um ciclo sem fim lá do Rei Leão. Bom, e aqui nós temos alguns exemplos de cadeias alimentares. A planta serve de alimento, ó, para a lagarta. Planta, produtor, lagarta, consumidor primário. Lagarta serve de alimento para um lagarto. Lagarto, consumidor secundário. Então, se a gente fosse, o lagarto serve de alimento para o gavião, consumidor terciário. Todos servirão de alimento para os fungos e bactérias quando morrerem, que são os decompositores. Então, ó, a lagarta, herbívoro. O lagarto, gavião, carnívoro, ok? Outro exemplo aqui, nós temos as algas, né, servindo de alimento para os microcrustáceos para os peixes para as aves para os crocodilos, todos, quando morrerem, servirão de alimento para as bactérias. Ok? Então, ó, microprodutor, alga, consumidor primário, microcrustáceos, secundário, peixe, terciário, aves, quaternário, crocodilo, bactérias, decompositores. E aí, então, vamos ver qual a diferença da cadeia para a teia. Na natureza, gente, só vai ter teias, né, alimentares. Por quê? Num ecossistema, vamos, por exemplo, pensar na Mata Atlântica. Imagina lá, uma planta, ela vai servir de alimento para vários herbívoros. Esse herbívoro pode servir de alimento para vários outros carnívoros. Então, a teia, a diferença é que ela é um emaranhado de cadeias alimentares. É um conjunto de cadeias alimentares que vão se entrelaçar. Porque, como eu disse, né, um certo ser vivo servirá de alimento para vários outros. Então, olha os exemplos aqui. Nós temos o milho. O milho pode servir de alimento para o besouro, mas também pode servir de alimento para o rato, aqui no caso, o roedor. O besouro serve de alimento para o sapo, mas também, deixa eu colocar as setinhas, né? Pode servir de alimento para o roedor. O sapo pode servir de alimento para a cobra, mas também pode servir de alimento para a coruja. O rato pode servir de alimento para a coruja, para a cobra. Então, vocês estão vendo que aqui, no caso, são várias cadeias alimentares juntas, né, entrelaçadas. Então, milho, produtor. O besouro, consumidor primário, herbívoro. O roedor também vai ser consumidor primário quando ele está se alimentando diretamente do milho. Agora, quando ele come o besouro, ele já é um consumidor secundário. Então, tá vendo? Ele tem duas classificações dentro dessa teia. O sapo, consumidor secundário. Ó, o besouro está servindo de alimento para ele. A coruja, ela é consumidor secundária quando ela se alimenta do roedor, quando ele se alimenta do milho. Quando ele é consumidor primário, então ela seria secundária. Só que o roedor também pode ser consumidor secundário, quando ele se alimenta diretamente do besouro. Então, ela pode ser terciário. Agora, quando, por exemplo, aqui, ó, ela vai ser quaternária, professora, ela pode ser quaternária também? Pode, porque, olha, o roedor, como consumidor secundário, pode servir de alimento para a cobra, terciária.
A cobra também pode servir de alimento para a coruja, por isso quaternária, ok? Então é só para vocês terem uma ideia, revisarem, porque o ano passado nós já aprendemos sobre cadeias e teias alimentares, tá bom? E aí, para encerrar, gente, então, né, porque eu estou aqui falando um monte de coisas, mas já para dar uma introdução sobre as relações entre os organismos, né, entre os seres vivos, olha, viram que eu vim aqui na luzinha, só cliquei, ó, abriu, tá? As relações ecológicas aqui entre os seres vivos. Então, na aula síncrona, nossa, eu vou explicar cada uma dessas relações. Hoje eu vou falar um pouquinho só, no geral, sobre elas. Então, gente, relações ecológicas entre os seres vivos. Até agora, nós percebemos que os seres vivos, eles dependem dos fatores não vivos, né? Vamos dizer assim, dos fatores abióticos, mas também dependem dos fatores bióticos, ou seja, dos seres vivos. Então, um ser vivo, ele relaciona-se com o outro. Por exemplo, a gente estava vendo agora o milho. O milho serve de alimento para o besouro. Então, olha a relação, é uma relação alimentar, só que é uma relação válida. Nessa relação, por exemplo, eu posso falar que o milho é a presa e o... nossa, voltei aqui no... E o besouro, nossa, esqueci quem era o ser vivo. E o besouro, no caso, ele vai ser o predador, porque ele se alimenta do milho, ok? Bom, lembra que eu falei dos líquens? Líquens, que ainda nas aulas há pouco, eu falei assim, olha, o líquen é uma associação entre fungo e alga, é uma associação mutualística entre os dois. O líquen, por exemplo, ele fornece a alga ali do líquen, ela faz fotossíntese, então ela libera um pouco desse açúcar, né, dessa glicose que ela faz para o fungo, só que ao mesmo tempo o fungo ele decompõe as matérias orgânicas, consegue oferecer nutrientes, né, sais minerais para as algas e também umidade. Então tá vendo, ó, é bom para um, é bom para o outro. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Gente, então as relações ecológicas. Como eu dei o exemplo, pode ser harmônica, tá? Então elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Olha o exemplo que eu usei. No líquen, é bom para a alga, é bom para o fungo. Então, harmônica, nenhum é prejudicado. Tá vendo? Ó, os dois seres que estão participando dessa relação, nenhum dos dois tem prejuízo. Agora, se for desarmônica, o predatismo, por exemplo, que eu falei do milho e do besouro. O milho vai servir de alimento para o besouro está sendo beneficiado, enquanto o milho é prejudicado, né? Então, nesse caso, ó, desarmônica, um ou mais dos seres envolvidos será prejudicado. Bom, dentro dessas relações, tanto harmônica quanto desarmônica, pode ocorrer dentro da própria espécie, ó, intraespecífica, ou entre espécies diferentes. Então, né, os indivíduos podem ser de espécies diferentes. Então, aqui eu dei dois exemplos de relações, né? Uma harmônica do líquen e uma desarmônica do predatismo, só que as duas ocorrem entre espécies diferentes, mas também podem ocorrer dentro da própria espécie. Então, olha só, intraespecífica harmônica, sociedades e colônias, intraespecífica desarmônica, canibalismo e competição. Então, por exemplo, aqui exemplos bem simples. Os leões eles vão disputar a fêmea para reprodução. Então, é uma competição intraespecífica dentro da própria espécie. Interespecíficas, harmônicas, protocooperação, mutualismo, comensalismo e inquilinismo. Interespecífica, desarmônica, predatismo, parasitismo, competição e amensalismo. Na nossa aula síncrona, vamos falar de cada um desses, tá bom, gente? Até mais!